Gente, boa tarde. Eu estava pensando sobre insulto de empréstimo e esses grupos que são formados, conforme eu disse, ahm, aqui no Ocidente todos trabalham para o Estado. Tem inclusive o moderno e novo Islã, que eu falava, não é bem falso Islã, né? A gente fala falso Islã porque ele é ultramoderno, mas o Papa de todos é o Ayatollah Khamenei, de todas as vertentes do Islã. Divergências existem em todos os grupos, né? Mas, em termos de respeito, ah, aí é, eles sempre são pessoas muito coerentes para escutar. Nós sabemos disso. Tá? Tem até aquela história da redesignação. Ou seja, a pessoa chegou lá e pediu para mudar, né? Era homem, aí ele se sentiu assim, a fêmea. E aí ele foi lá para pedir para ter tudo que uma mulher tem e foi autorizado religiosamente falando. São pessoas que são abertas para escutar. Com a exceção do hijab, né? Por exemplo, se eu estivesse no Oriente, por questões de costumes eu teria que cobrir a minha cabeça, fica só o rostinho, né? Ou em alguns lugares. Com essa exceção, são pessoas que estão dispostas a escutar. É, aqui a gente tem algumas diferenças culturais, por exemplo, da congregação cristã, eles falam assim, o cabelo é o véu da mulher. O cabelo é o véu da mulher, eu já escutei um adolescente falando, não pode cortar o cabelo porque é o nosso véu que nos cobre. Agora você imagina, se o cabelo é o véu da mulher, sensualiza muito, né? E aí elas citam referência disse que se chama Saulo, que não se chama Saulo, ele está apenas fazendo paródia com o rei Saul, né? Espelhando o Senhor Jesus Cristo. Saulo, Saulo, persegues, persegues. Ele disse que é Saul. É, eu já tive meu personal Saul. Meu personal Saul também era apaixonado por mim, como Saul pelo Davi. Também me viu vinculada de dívida, mas não chega aos pés do grande rei Saul. Não critique sem conhecer a grandeza e a nobreza das pessoas do passado, mas tem um episódio muito triste na vida do rei Saul, que é a morte dos sacerdotes que receberam o rei Davi. E eles receberam o rei Davi, que estava sendo insultado de dívida também. Inclusive, ele encontrou refúgio no meio dos Moabitas. E o rei Davi, no meio dos filisteus, o melhor amigo do rei Davi, uma história maravilhosa e linda, que é um filisteu, tá? Que tem um juramento de lealdade de espíritos, né? De tipo até notificações. Bom, então aí tá, falei dos filisteus. Então, a morte dos sacerdotes é um episódio tão grave que causou um colapso emocional no rei Davi, tá? Porque ele se sentiu culpado. Porque são os atrios do Senhor, eles permitiram que ele comesse o pão que era reservado só para eles. E o rei Davi e quem estava com ele puderam entrar, ingressar e participar. Então, o que a gente vê hoje com a morte do Ayatollah Khamenei, espero não causarem esse mesmo colapso em pessoas que servem o Senhor Deus, independente da vertente. Não é o bom velhinho que está opinando com os teus sábios, tipo Papai Noel e os ajudantes. Não é, tá? É sacerdote do Senhor. Você pode ir até ele para buscar orientação. Por questões de sanções, que são essas perseguições econômicas aí você pode apanhar por ter falado com eles, né? Gente, então, vamos buscar a palavra do Senhor, nosso Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Apesar de meus gritos, minha prece não te alcança. De dia eu grito, meu Deus, e não me respondes. Grito de noite e não fazes caso de mim. E tu habitas no santuário, onde Israel te louva. Israel, verdadeiro Israel. Deus, eu vou até o último verso, porque esse salmo é lindo, eu recomendo para vocês. 22 ou 21. Gostaria de ler tudo, mas nossos antepassados confiavam em ti, confiavam e tu os salvaste. Gente, o Irã está totalmente cercado como um filho, como um ungido. Eu conheço estar cercado assim aqui, tá? Nós conhecemos então esse momento de dor e angústia do Senhor Jesus Cristo quando os homens o abandonam, todos. Deus não. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus não abandona, mas os homens sim.
O Senhor me fará viver para ele. Minha descendência servirá, falará do Senhor para a geração futura. Contará a justiça dele ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor, tudo o que o Senhor realizou. Esse salmo é maravilhoso. De ti vem o meu louvor. Do Senhor Deus vem o meu. Tem um canal muito lindo que eu gosto do Salomad, do Islã, né? É muito lindo, gente. É um momento assim. Sabe aquele momento eu e eu? Aquele momento doçura, né? Que você olha assim e te extrai da tua realidade, te deixa num estado de alegria, porque você vê a fé das pessoas depositadas no Altíssimo pedindo que envie o enviado. Não é se expor ao ridículo, se humilhar ao Senhor e apresentar o que tem. Então apresenta as suas crianças, porque são o futuro e a esperança. Para o mundo inteiro, para o mundo cristão, para a gente aqui no Ocidente é muito vetado o conhecimento. Ele vem no físico, vem alguém aqui, cara, ou é só morrer? Não vem. Para ele viverá a minha descendência, para ele viverá a minha descendência, certo? Então, viverá, tá? Então, ele vem como rebento de Davi, rebento de Jesus. Bom, então tá, eu ia falar sobre Israel, tá? Quando a gente vê Israel da Bíblia, Israel é lindo, tá? Mas eu não tô falando da base militar. De todas as bases militares dos Estados Unidos, a maior... Responda, cristão. Qual a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente? Pense. Não está no Catar. Acho que feio, dedo amarelo de cigarro. Qual a maior base dos Estados Unidos no Oriente? Se chama Israel. É só uma ordem militar dos Estados. Só. Então aqui, tipo, você não tem uma ordem com tal nome? Falcões, caveirões, sei lá o que, né? Então eles puseram Israel. É uma base militar dos Estados Unidos. São americanos, norte-americanos. Mas tem muitas pessoas aí no mundo capazes de conhecer a palavra de Deus sem ter que pedir permissão para o Estado e o registro dele. A questão é que fizeram isso de empréstimo para as mulheres livres como eu, a vingança dos padres, né? Já ser ilusoriamente, vai estar sempre perpetuamente, entre aspas, vinculado de dívida para estar cercado, ser mulher proibida. Tem muita tiazinha que conhece os islâmicos aí, né? E vai lá tomar... Aí conheceu o Dom Juan e depois fica toda chorosa, decepcionada. Mas não é, porque nesse vai e vem, se ela ficar indo e voltando, tem alguém da família dela que tem dívida, e é onde eles aproveitam a oportunidade para abocanhar. Entendeu? Então, não dá pra ser totalmente livre e falar, cara, eu não devo nada, meu nome tá limpo. Eu cansei de esbravejar e gritar. Eles inventam qualquer coisa, tipo, eles vão pagar um homem muito endividado para te seduzir, porque aí eles vão poder te manter na coleira com as dívidas do sujeito, entendeu? Ou a sua filha. E se você não concordar com isso, você pode levar um tiro. E que Deus não permita isso, né? Então, por falar em Deus não permita, então a gente estava falando do Saulo e eu vou terminar isso aqui. Eu disse que se chama Saulo, falou que se a mulher quiser ensinar, ela tem que cortar. Não é o cabelo, é o... Aí, ó, aí Saulo cortou, entendeu? Saulo cortou mesmo. E aí, então, quer dizer que não é o cabelo que é a mulher, do contrário, a genitália serival do homem, não é? Então, o que o Saulo cortou? O Saulo cortou mesmo o negócio e virou uma fêmea, né? Então, lá no Irã, eles têm respaldo para as coisas que eles fazem. E são pessoas abertas ao diálogo. Então, se você gosta da lei do Senhor Deus, gosta, né? E apresente os seus argumentos, porque não são trogloditas que vão falar uga, 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 o que você falou não está no nosso... Eles não vão falar isso, eles vão te escutar. Quem já assistiu o Ayatollah Khamenei ensinando, ele não fala uga, uga. Ele é uma pessoa doce, suave nas palavras, delicado nas palavras. E está respondido no Salmo que foi um momento muito grave de provação para o Irã. O Senhor Deus colocou o Irã no mesmo mérito de Jesus, como nós pudemos perceber na palavra. Gostaria de ler o Salmo inteiro aqui, e eu vou fazer isso a seguir. Então, a gente vai rezar muito pelo Irã, tá? Pela memória do Ayatollah Khamenei, que está abençoado, iluminado do Senhor, mas para os que ficam, é um momento bem grave, que é o mesmo momento extremo do Senhor Jesus Cristo. Tá? Mulheres não sejam controladas, então verifiquem as contas da sua família. Porque senão o seu vizinho, mesmo que ele diga que ele é
qualquer vertente religiosa, ele vai querer te catar, tá bom? Gente, é um momento muito forte, é muito sério isso. Em qualquer país onde nós estivermos, nós temos a obrigação de buscar o Senhor Deus em espírito e em verdade. Tá bom? Bom, o que é que foi, Porco Unidos? Base dos Estados Unidos no Oriente se chama Israel. Certo? É uma base militar. E nós sabemos disso, tá? Como vai ficar, só o Senhor Deus é quem sabe, tá? Bom, gente, então, para todos nós, então, que seja um dia abençoado. Obrigado se você assistiu. Tô com remorso que eu não fiz o salmo inteiro, mas a gente não vai rezar um salmo assim, na almofada, né? Mas é isso, tá? Então, vamos prosseguir e boa tarde, obrigada.